Olá, turma! Essa é a 10ª aula de natureza. Vamos falar sobre biomas. Olá, pessoal! Hoje teve calor intenso na Amazônia. Sabe o que isso pode significar? Chuvas nos próximos dias na região litorânea. Você deve estar pensando que essa é uma aula de meteorologia, né? Mas não é não. Nós vamos falar sobre os biomas e suas relações. Jonas, alguma dica sobre o que são os biomas? Olá, Arthur. Olá, pessoal. Em biologia, entendemos por bioma uma região ecológica determinada por seu clima e formação vegetal predominante. No Brasil, destacam-se como biomas o Cerrado, a Amazônia, os Pampas, a Mata Atlântica e a Caatinga. Bom, Jonas, a gente pode começar pela Amazônia. Ela está em evidência nas discussões internacionais sobre o desmatamento, preservação das espécies e levanta hipóteses até para sua internacionalização. Com certeza, esses argumentos devem estar baseados em fatos importantes. Não é isso, Jonas? Com certeza, Arthur. A primeira característica marcante do bioma da Amazônia é a biodiversidade. Lá, vivem e se reproduzem mais de 1/3 das espécies de todo o planeta. A vegetação também é bastante peculiar. Ela é densa e extremamente diversa, distribuída por diversos andares e com predomínio de angiospermas. Por lá, encontramos árvores muito altas e elevada intensidade de decomposição de matéria orgânica no solo, que é, por sua vez, pouco espesso e humoso. Os vegetais costumam ser plantas higrófitas, aquelas que têm folhas largas e brilhantes, com epidermes possuindo cutícula serosa de baixa espessura. Tudo isso por conta da elevada umidade do ambiente, decorrente da evapotranspiração das árvores, consequência da temperatura regularmente elevada nesta região tropical. Acho que é por isso que a Amazônia é conhecida como pulmão do mundo. Fiquei até surpresa quando descobri que ela ocupa 40% do nosso território. Ela funciona como pulmão do mundo porque é responsável por grande captura de dióxido de carbono durante o processo da fotossíntese dos vegetais. Pois é, Arita. Na verdade, esse apelido é por causa da alta taxa de fotossíntese realizada por sua vegetação. Porém, pensando por esse ponto, o pulmão do mundo seria o oceano, devido à ação dos fitoplânctons. Para ajudar, vamos considerar o que você disse e acho que temos uma pneumonia. O desmatamento em áreas ilegais e as queimadas chamam a atenção da comunidade internacional para o assunto. Por todas as espécies animais e vegetais, pelos rios que passam por ali e pelas comunidades indígenas que ali vivem, estamos diante de uma questão estratégica. Agora veja só como a questão da Amazônia pode ser abordada em exercícios. Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas estão geralmente baseadas em solos inférteis e improdutivos. Grande parte dos nutrientes é armazenada nas folhas que caem sobre o solo, não no solo propriamente dito. Quando esse ambiente é intensamente modificado pelo ser humano, a vegetação desaparece, o ciclo dos nutrientes é alterado e a terra se torna rapidamente infértil. No texto acima, pode parecer uma contradição a existência de florestas tropicais exuberantes sobre solos pobres. No entanto, esse fato é explicado pela a profundidade do solo, pois, embora pobre, sua espessura garante a disponibilidade de nutrientes para a sustentação dos vegetais da região. B. Boa iluminação das regiões tropicais, uma vez que a duração regular do dia e da noite garante o ciclo dos nutrientes nas folhas dos vegetais da região. C. Existência de grande diversidade animal, com número expressivo de populações que, com seus dejetos, fertilizam o solo. D. Capacidade de produção abundante de oxigênio pelas plantas das florestas tropicais, consideradas os pulmões do mundo. Ou E. Rápida reciclagem dos nutrientes, potencializada pelo calor e umidade das florestas tropicais, o que favorece a vida dos decompositores. A questão exige interpretação textual. Vamos analisá-la. A primeira alternativa é errada, pois o próprio texto afirma que grande parte dos nutrientes é armazenada nas folhas, que caem sobre o solo, o que contradiz a ideia de que é a espessura do solo que garante os nutrientes. B e C falam da iluminação e da diversidade animal, que não chegam nem a ser citadas no texto. D fala da produção de oxigênio que, apesar de ser uma necessidade das plantas, não justifica o que pede a questão,
Uma explicação para a exuberância das florestas tropicais, tendo em vista a pobreza de seus solos. Por isso, ficamos com a alternativa E. E agora, vamos para um outro bioma. A gente já falou um pouco dele na aula de energia, mas agora veremos os detalhes e as principais características do Cerrado brasileiro. O Cerrado chama a atenção por apresentar tempo seco durante 5 a 7 meses ao ano. Essa longa estação favorece a ocorrência de incêndios. Claro que incêndios são prejudiciais, mas, nesse caso específico, eles facilitam a ação do vento como agente polinizador, além de propiciar o enriquecimento do solo com nutrientes provenientes da queima de matéria orgânica. Em um ambiente tão seco, poderíamos pensar que a água seria um problema, mas as árvores no Cerrado possuem raízes profundas que alcançam os lençóis subterrâneos, tendo acesso à água a 18 metros sob a terra. Além das raízes, a vegetação deste bioma, do tipo savana, é caracterizada pelas folhas pequenas, mais grossas, com estômatos inferiores e pelos refletores de luz, sendo todas estas características que evitam a perda de água por evapotranspiração. Os incêndios que o Jonas mencionou também são responsáveis por outras características da região, na verdade adaptações. Por lá são comuns árvores esparsas, de tronco retorcido e casca grossa, que indicam um aparente xeromorfismo, ou seja, a adaptação das plantas às condições de falta d'água e falta de nutrientes no solo. Dizemos que é uma adaptação, pois essa região também tem vegetais higrófitos, uma vez que a região é abastecida na estação chuvosa por chuvas regulares. Algo bastante preocupante no Cerrado é a acidez do solo e sua consequente pobreza de nutrientes, que fazem com que algumas de suas plantas apresentem o chamado escleromorfismo oligotrófico, ou seja, assumem uma forma tortuosa causada pela grande quantidade de óxidos de ferro e alumínio provenientes do solo ácido. Esse bioma está muito devastado e corre maior risco do que a própria Amazônia. Isso se deve principalmente à expansão de monoculturas, como o plantio de soja para a produção de biocombustíveis. Passamos então de um lugar seco para o que acontece na região costeira do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até o sul do país. Lá está distribuída a Mata Atlântica. É bem verdade que já não temos muito dela. Esse foi o primeiro bioma com o qual os europeus tiveram contato. Parecia vasto, exótico aos olhos daqueles que não tinham árvores tropicais. No entanto, durante a nossa história, ocupamos primeiramente a faixa litorânea, construímos diversas estradas para ligar o interior aos portos, cultivamos café por décadas e ainda expandimos nossa indústria. Isso resultou num bioma devastado, restando menos de 10% do seu território original. A Mata Atlântica também tem vegetação higrófita exuberante, semelhante à Mata Amazônica, com a presença de árvores altas. Como seu território fica próximo ao mar, a região é úmida por conta do vapor d'água trazido pelos ventos oceânicos. Por isso, é comum vermos nesse bioma um grande número de briófitas e pteridófitas, já que estas dependem da água para a reprodução. Uma adaptação de seus organismos, decorrente do excesso de espécies, é a diferença existente entre as épocas de floração de cada uma destas, que assim reduzem a competição interespecífica por agentes polinizadores. No interior, mais especificamente no Vale do Ribeira, há hoje o plantio de bananas e cana-de-açúcar, fato que merece atenção não só pelo uso da terra, mas pelas questões sociais relativas a essas atividades. Ainda sobre a Mata Atlântica, precisamos ressaltar que ela, por estar em região costeira e ter vários rios, abrange o ecossistema manguezal. Atenção, estamos falando de um ecossistema e não de um novo bioma. Bem lembrado, Jonas. Os manguezais são comumente observados em zonas de transição entre ambientes marinhos e terrestres. Eles têm grande importância, pois além de apresentarem condições ideais para a reprodução e outras fases da vida de diversas espécies animais, eles também são fundamentais para as atividades econômicas das comunidades pesqueiras do seu entorno. E a sua vegetação fixa-se à terra, evitando processos erosivos. Vamos agora um pouco mais para o interior do país, precisamente para o centro-oeste. Lá temos o Pantanal. Nessa área, encontramos uma vegetação adaptada à submersão. Isso porque esse bioma está localizado em uma área de grande depressão e com vários brejos. Portanto, seus vegetais possuem, entre outras características, raízes aéreas, que possibilitam a obtenção de oxigênio da superfície.
O Pantanal eu conheço. Já viajei para lá uma vez e me lembro bem. Um guia falava sobre o bioma de lá. No Pantanal, seca e cheia significam vidas diferentes. Na presença de água, há a morte de algumas plantas e o crescimento de algas. No período de seca, que são as estiagens de inverno, estas algas morrem e a decomposição deixa no solo nutrientes. Esses serão utilizados depois pelas plantas que vão crescer dali em diante. Essas plantas são uma vegetação rasteira própria para a prática da pecuária, principal atividade econômica da região. Eu me lembro muito bem dos bois. Outro bioma importante e um pouco polêmico é a Caatinga. Ela tem temperaturas elevadas e chuvas escassas, distribuídas em apenas 3 meses. Esse clima árido leva os rios a secarem, como é bem descrito em várias passagens da nossa literatura nacional. Relatórios de órgãos científicos globais apontam para a possibilidade de desertificação da região, devido às mudanças climáticas. Os vegetais da Caatinga apresentam xerofitismo, ou seja, raízes profundas e árvores e arbustos caducifólios, aqueles que perdem as folhas nas estações secas. Há também uma abundância de cactáceas, que por si só já são adaptadas a este clima. Seus espinhos substituem as folhas e, possuindo cutícula grossa, evitam a perda de água. Sua fotossíntese é feita pelo caule, que armazena a água no parênquima aquífero. Um caso curioso e típico desse bioma é o do umbuzeiro, que é característico da região e armazena água nas raízes. E finalizamos a nossa viagem pelos biomas brasileiros falando dos pampas, também conhecidos como campos sulinos, devido à sua localização no Rio Grande do Sul. Os pampas são climaticamente caracterizados por estações bem demarcadas, com chuvas raras e regularmente distribuídas. O solo é rico em nutrientes e habitado predominantemente por gramíneas, herbáceas monocotiledôneas, o que favorece o crescimento das pastagens, sendo a pecuária uma importante atividade econômica desenvolvida na região. Uma grande parte do seu território, cerca de 85%, passa por longos períodos de seca, o que faz com que muito se critique o plantio de eucaliptos na região, pois esses chegam a consumir 60 litros de água em um dia. Como consequência, a reposição é feita retirando-se água do solo e dos lençóis freáticos, reduzindo significativamente a quantidade de água dos rios e lagos da região. Antes de terminar a aula, quero propor um exercício em que a interpretação de um mapa é muito importante. Observe o mapa onde estão representadas paisagens brasileiras. Plantas com as partes aéreas adaptadas para diminuir a perda d'água e árvores de pequeno porte com raízes muito profundas são elementos característicos da vegetação nas regiões A, 4 e 7, B, 6 e 2, C, 3 e 6, D, 2 e 7 e 4 e 2. O texto que introduz o enunciado caracteriza a vegetação de duas regiões, a qual seria adaptada a não perder água e a obtê-la de locais profundos devido ao calor excessivo e à seca do ar e do solo superficial. Estas são características dos biomas mais secos do país, o Cerrado e a Caatinga. O Cerrado localiza-se na região centro-oeste do país, enquanto a Caatinga fica na região nordeste. Associando esses conhecimentos à habilidade de analisar mapas desenvolvida na geografia, obtemos a resposta, alternativa E, 4 e 2. Obrigado, Jonas. Bom, depois da gente passar por todas as regiões do Brasil, dá para entender até um pouco de meteorologia e de mudança climática e de como a ação predatória do homem pode interferir em cada um desses biomas. Veja mais sobre eles nos materiais complementares e nos exercícios. A videoaula acabou, mas para você mandar bem no Enem, ainda faltam algumas coisinhas, não é mesmo? Faça os exercícios, veja o material complementar e mande suas dúvidas. Bons estudos!